Nós temos ouvido algumas palavras do pastor Fabinho e os demais que têm pregado aqui nesses dias sobre fé. É um assunto que eu gosto muito desse assunto sobre fé. A fé é aquilo que nos alicerça a andarmos em lugares altos na presença de Deus, vivemos o sobrenatural. A nossa fé é alicerçada no caráter de um Deus que é o Deus das causas impossíveis, amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz que nada é possível para Deus, tudo é possível ao que crê. E nós só alcançamos algo de Deus pela fé. O fato de você estar aqui já comprova que você é uma pessoa de fé, amém? Você crê no poder de Deus, você crê na salvação em Cristo, você crê que o Espírito Santo mora em você, habita em você, você crê que cada dia você vai romper, avançar, multiplicar, e aquilo que nos faz então romper em Deus é a fé. Fala comigo, fé. Então a palavra de Deus nos fala em fé, e o título dessa mensagem é Vivendo pela Fé. Olha para alguém e diga, viva pela fé. Ou seja, viver pela fé não é viver naquilo que nós vemos. Para aquilo que nós vemos, não precisamos de fé. Eu não preciso de fé para crer que isso aqui é uma mesa, que eu posso me encostar aqui, posso apoiar, posso colocar a Bíblia, o papel, o celular aqui em cima. Não preciso de fé para isso. Mas para alcançar aquilo que eu não vejo, eu preciso de fé. E a palavra de Deus fala sobre a fé. Eu quero ler alguns textos aqui. O primeiro dele é Romanos 1,17. Romanos 1,17. Eu vou ler na versão, eu acho que está igual, NAA, não sei se está igual. Porém, na Nova Almeida atualizada, e assim diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Então você, como justo de Deus, como justa de Deus, você viverá pela fé, não simplesmente por aquilo que é visível, mas por aquilo que você não vê. Então nós estamos no mundo visível, nós precisamos entender que nosso Deus é sobrenatural, está acima do natural, e precisamos permitir que o Espírito Santo nos leve a cremos aquilo que nós não vemos ainda. Vou falar um pouquinho à frente, mas eu digo que fé, segundo Eduardo, que sou eu, é crer no impossível e ver o invisível. Fala comigo, fé é crer no impossível e ver o invisível. Você crê algo que você não enxerga, que não está na dimensão dos seus olhos naturais, mas você crê que aquilo vai acontecer e você vive daquilo que não acontece indo pela fé. E também 1 João 5,4 fala assim, 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para vivermos o mundo, para não estarmos enquadrados dentro do sistema secular, contaminado, podemos dizer aqui, diabólico, somente pela fé. Agora, o que é fé? Na verdade, falamos em fé, alguém pode ter fé em algo. Talvez nós lá atrás tivemos fé num pedaço de madeira, talvez uma imagem, com todo respeito às pessoas, mas falando daquilo que está por trás dessas situações. Tivemos fé que se batêssemos uma madeira ia acontecer alguma coisa, se usássemos algum adereço ali, iria atrair algo. Mas a nossa fé está pautada em quê? Em quem está pautada a nossa fé? Diga, no caráter de Deus. Nós vivemos pela fé, e a nossa fé é, o que é viver pela fé? É crer no impossível e ver o invisível, mas a fé ela está dimensionada num Deus que é o Deus das causas impossíveis, um Deus que criou todas as coisas, que nos criou, que nos projetou, que nos chamou para sermos dele desde antes da fundação do mundo, que deu o seu Filho em sacrifício por cada um de nós. Então a nossa fé não está pautada em algo humano, que nós podemos segurar, ou alguém segurar uma nota de dólar no bolso ou na carteira para atrair dinheiro, não é isso, mas é num poder sobrenatural que vem de Deus, e está alicerçada no próprio caráter de Deus. Um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É um Deus que faz aquilo que nós nem projetamos ainda, Ele faz, como diz a palavra em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz além, diga comigo, Ele faz além do que eu penso e imagino. Então a nossa fé está alicerçada não num ser humano, ou algo que pode trazer uma energia, uma força, mas um poder sobrenatural que vem de Deus. Amém? Diga comigo, a minha fé está alicerçada num poder sobrenatural. E esse poder é o poder que vem de Deus. E o que a palavra nos fala sobre fé? Hebreus 11:1, quero ler primeiramente esse texto. E assim está escrito, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No original, no hebraico, a fé ela tem também uma tradução para confiança. Então, a nossa fé está alicerçada na confiança de um agir sobrenatural do Deus que nós servimos. E também nessa versão diz, ora, a fé é uma firme confiança, ou seja, a substância, um fundamento das coisas que se esperam, e a certeza, a prova ou demonstração das coisas que não vemos ainda. Eu lembro
há anos atrás, eu ouvi um pastor falando o seguinte, que uma senhora chegou para ele e falou, olha, você pode orar pela minha filha? E falou da situação, do histórico da filha dela naquele momento. Falou, é uma pessoa, uma jovem, uma adolescente que vai para a balada, fica com vários rapazes, enfim, deu um históricozinho ali negativo daquela moça. E o pastor perguntou, você vê ela sentada na primeira cadeira da igreja servindo a Deus aqui? Aquela mulher parou um pouquinho e falou, preciso de uma resposta. Ela falou, não vejo, pastor, ela é isso, ela é aquilo. Quer dizer, ele falou, não vou orar então, porque se você não vê ela aqui, do que vai servir a minha oração? Claro que ele orou, mas entenda, você vê, está orando por alguém pela fé, alguém está orando por uma pessoa pela fé, começa a ver a pessoa aqui, começa a orar como se ela estivesse aí. A fé, ela te leva a projetar coisas loucas, coisas que são sobrenaturais. Você está orando por alguém, já começa a ter a cadeira vazia, começa a falar, essa cadeira aqui é da Maria, essa cadeira aqui é do João, essa cadeira é da minha filha, do meu filho, do outro filho, essa cadeira aqui, o marido que a esposa não é convertida é da minha esposa, essa cadeira aqui, o marido que não é convertido, eu vejo ele aqui. Alguém vai falar, precisa de oração? Sim, ore por meu marido que está aqui. Como? Não vejo ninguém aqui. Mas ele já está aqui pela fé. Está entendendo o que é fé, gente? É o sobrenatural, só que nós estamos pautados numa visão natural, todo dia. Temos uma agenda, temos horários, temos compromissos, e precisamos cuidar para não estarmos estabelecendo a nossa confiança nisso que nós fazemos no dia a dia. Mas aquilo que não existe ainda, você projeta algo. Eu lembro de um testemunho que eu li num livro de Heróis da Fé, onde o evangelista, isso há mais de 100 anos atrás, estava indo de um país para o outro, e na época as viagens eram de navio, demoravam dias, e aí teve uma tempestade, e o comandante do navio chegou e falou, olha, parou tudo, não podemos prosseguir, porque nós não conseguimos nem visualizar, não tinha aparelhos como tem hoje, de GPS, etc., de segurança, está tudo nublado, tudo branco no caminho, a gente não pode correr o risco de afundar esse navio, bater em um iceberg ou algo assim. Aí esse irmão foi lá no local, bem para baixo do navio, e se ajoelhou e falou, Deus, eu tenho uma conferência, eu tenho uma cruzada naquele país que eu estou indo. Tem milhares de pessoas esperando para ouvir a palavra, milhares de pessoas vão se converter, vão ser curadas, restauradas, libertas, e o navio não pode ficar parado. Então eu ordeno, tempestade, pare agora em nome de Jesus. Ele ordenou, ele orou, mas ele ordenou. Então você tem fé, você tem o nome de Jesus, você pode orar e ordenar. Muitas pessoas só pela fé até oram, mas não ordenam, Senhor, cura tal pessoa. Senhor, liberta, mas você vai, Senhor, cura, vou usar o teu poder que Ele te deu, Senhor, eu declaro aquela pessoa curada, liberta, restaurada. Amém, igreja? A fé te move, é um movimento, é um poder sobrenatural. E ele subiu e encontrou com alguns outros irmãos lá, cristãos, no local do navio, e eles falaram, vem aqui, irmão, vamos orar para parar a tempestade. Ele falou, me recuso a orar. Como assim? Eu já orei. Você está entendendo isso, irmãos? Está entendendo, irmã? Olha para alguém e diga, você está entendendo? Tem situações que pela fé você vai orar e vai determinar. Você orou uma vez, segunda, terceira, quarta, você vai estar determinando que aquilo vai acontecer. Vem a existência. Amém? Então, aquele homem então orou, ele creu na oração, não precisou orar novamente. Qual é o próximo passo? Agradecer pela fé. Senhor, eu já orei, agora eu agradeço então pela fé. Já estou vendo esse navio chegando lá. E de fato, tudo abriu. Foi um milagre, algo sobrenatural de Deus, e quando você tem fé, você ora, você libera uma intervenção, fala comigo, intervenção sobrenatural de Deus. Você está liberando uma intervenção sobrenatural pela fé. E aquele navio pôde continuar a viagem, ele chegou a tempo e estabeleceu aquilo que era para estabelecer, fez a cruzada, pessoas foram libertas, curadas, etc. Agora imagine se ele é uma pessoa que não utiliza da fé. Ah, eu tenho fé, irmão. Você já ouviu alguém falar isso? Olhe para alguém com uma carinha bem de feliz e diga, eu tenho fé, irmão. Agora, de novo, você tem fé de verdade? Vamos agir pela fé? Vamos mover pela fé? Então, qual é o próximo passo? Ele orou para parar a tempestade. E depois ele foi agradecer a Deus. E começou, certamente, aqui eu vou complementar o meu raciocínio, certamente ele começou a dizer, Senhor, obrigado por aquelas vidas vão ser salvas, libertas, curadas. Obrigado por aquilo que você vai fazer naquela nação. Isso é fé. Você não vê. É como eu digo e disse e repito aqui, para mim fé é crer, diga fé, é crer no impossível. O que é impossível para você hoje? Levanta a mão quem acha que tem algo que aparentemente é impossível. Eu acho. É isso que você tem que crer. É crer no impossível e ver o invisível. Não aconteceu, mas você está vendo no sobrenatural, na sua mente, no seu coração, você está impregnando todo o teu ser ali, espírito, alma, corpo e vida da presença de Deus. Senhor, eu estou vendo aquela pessoa curada, eu estou determinando aquela pessoa curada, liberta, etc. Seja qual área for, então, só para ficar gravado aqui, fé para mim é crer no impossível e ver no invisível.
Porque para o possível não precisa de fé. Ah, eu preciso de fé para chegar aqui e pegar um celular na mão. Não. Mas tem coisas que eu preciso. E vou utilizar dessa fé. Amém, igreja? Então, prosseguindo aqui. Então, a nossa fé está alicerçada no caráter de Deus. E você pode exercer fé. Você pode crer. Porque Deus, ele jamais vai mentir. Aquilo que está na palavra dele vai se cumprir. E a tua fé tem que estar também sendo alimentada pela palavra de Deus. Diga fé, alimentada pela palavra de Deus. Ah, eu vou orar por alguém por cura. Quais são os textos da palavra de Deus que falou de cura? Jesus curou. E tem vários textos. Ele falou para nós orarmos pelos enfermos. Libertação tem textos, cura, restauração. Tudo tem textos que alicerçam a nossa fé. Você pode também, pela fé, diga, orar a palavra. E quando você ora a palavra, você ora a resposta junto. Você atrai a resposta. Então a nossa fé não está baseada, alicerçada em algo palpável ou visível. Mas no Deus que é invisível, mas é o Deus que está presente em todo lugar e está aqui. E está na sua vida, amém? E também, ela está alicerçada em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E também naquilo que ele colocou, depositou em nós, naquilo não, naquele, na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que já está em nós. Onde está o Espírito Santo, igreja? Onde ele está? Posicionalmente falando, Deus Pai está sentado no seu alto sublime trono, no terceiro céu. Jesus está o quê? À direita dele ali. Nós estamos sentados com Jesus lá também, posicionalmente falando, numa forma espiritual. Estamos aqui fisicamente, mas posicionalmente lá. Mas onde está o Espírito Santo? Diga, ele está em mim. Olha para alguém e diga, o Espírito Santo habita em você, ele mora em você. Então, todo recurso que você necessita para viver a vida cristã já está em você, através da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Então, aquilo que você busca pela fé já está em você através do Espírito Santo. Ele não é apenas algo assim, um poder, ele é um poder, tudo bem. Mas ele é a pessoa de Deus que está em você, você carrega a Deus em você. Então, todo recurso para você exercer fé e alcançar aquilo que se busca pela fé, já está em você. A resposta já está em você. Lembra-se de que Jesus falou, na cruz ele falou, tudo está consumado. Então não existe nada que a gente possa buscar em Deus que não esteja já consumado, ou seja, já aconteceu no reino sobrenatural. Nós vamos trazer a existência para o quê? Para aquilo que é palpável, para aquilo que é natural. Você está entendendo isso, igreja? Amém? Diga para o seu vizinho, estou entendendo. E vou exercer fé. Ok? Então aqui, Hebreus 12, 2 é outro texto que quero trazer para dar uma base aqui. E diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então você exerce fé olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador. Ou seja, ele já consumou, como nós falamos aqui, todas as coisas. Então o seu olhar tem que estar fixo diariamente no quê? Numa circunstância, num problema. Nós militamos na área de libertação, os demais que militam nessa área certamente vão concordar comigo. Há pessoas que chegam a idolatrar um problema. Se torna um ídolo, ele toma volume. A circunstância, a sequidão, a falta, a porta que não se abriu. Diga, não idolatre a circunstância. Exerça fé em cima dela. Jesus, então, com nossos olhos em Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, ele consumou para mim e para você. Fala com o teu vizinho, ele consumou em meu favor, em teu favor. Então, aquilo que você busca, que você está buscando conquistar pela fé, ele já consumou em teu favor. Nós não precisamos fazer nada além de crermos e liberarmos fé na atmosfera espiritual. São códigos espirituais. Quando você ora por algo, você libera um código. Agora imagine que você vai orar assim, se orar para aquela porta para abrir uma empresa, por exemplo, um negócio. Aí você começa a ouvir pessoas ali, mas está difícil de abrir negócio, está difícil, é ruim ser empresário. Quem você vai ouvir? Diga, o Espírito Santo. Você se recusa. Só o fato de você participar de uma conversa vã como essa, já está ali sendo um atrapalho da sua vida. Então você exerce fé, você não olha para a circunstância. Porque alguém pode dizer, vou orar para a pessoa ser curada. Em nome de Jesus, cure, se o senhor quiser. Será que Deus quer curar as pessoas? Liberte se o senhor quiser. Será que Ele quer liberar? Eu estaria duvidando daquilo que Deus quer fazer no ser humano. Então, a nossa mentalidade tem que ser renovada com relação a exercermos fé, mas as nossas convicções têm que ser renovadas, mas eu tenho que exercer uma palavra só, não posso exercer duas palavras.
Ah, Senhor, pela fé eu declaro isso. Ah, se o Senhor quiser. Ah, mas não sei. E a circunstância? Então, claro, você liberou algo. O reino espiritual vai tentar trabalhar, o reino espiritual das trevas, contra aquilo. Por isso que Paulo fala para Timóteo, olha, Timóteo, acerca das profecias que foram liberadas sobre a sua vida, milita, guerreia, batalha sobre elas. Olha para o teu vizinho e diga, batalha, luta pelas promessas, pela fé. Alguém pode chegar, poxa, vou usar um exemplo aqui, o presbítero Paulo orou por mim no culto e falou que vai acontecer tal coisa. Não aconteceu ainda. Gente, luta, batalha, renova a tua mente, vai em frente, cruza os braços. É como alguém que quer um emprego, ele vai para a igreja fazer corrente do emprego e vai para casa dormir. Será que vai bater na porta um empresário? Você está dormindo aí, fulana? Eu quero te dar um emprego. Não, tem que ir para a batalha, diga, tem que ir para a batalha. Tem que fazer a sua parte, crendo que Deus já fez em seu favor. Amém, igreja? Porque falar que tem fé, todo mundo fala, mas precisamos ter atos, ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, desejos, emoções e vontade, e verbalizar em cima daquilo que nós cremos. Amém? Baseados no caráter de Deus. Então, igreja, para que possamos viver a vida cristã na sua plenitude, o que nós oramos, nós cantamos? Jesus, tu és plenitude, vida abundante. Vivenciando todas as promessas de Deus, precisamos aprender a viver pela fé. A palavra diz, o justo vive pela fé, ou seja, aquele que está justificado pelo sangue de Jesus, vive pela fé. Qual fé? Naquilo que Jesus já consumou por nós. Diga, naquilo que Jesus já fez, já consumou em meu favor. Então, você tem crédito no reino espiritual, em todas as áreas da sua vida. Está lá, disponível. O que você precisa fazer para sacar? Ter uma atitude, liberar a sua fé. Como, por exemplo, Senhor, eu creio, é meu, tomo posse. Então, precisamos aprender a viver pela fé. A fé é o que nos aproxima de Deus e transforma o que Deus disse em realidade. Ele chegou para você e falou, você vai ser um exemplo, um grande empresário. Braços cruzados, dormindo. Ah, não vou fazer, não vou estudar, não me preparar. Vai ser. Pela fé, você vai fazer tudo que é a sua parte no negócio e aquilo vai se cumprir. Amém? Diga, eu vou fazer a minha parte. Então, é a fé que nos aproxima daquilo que Deus fez para que aquilo se torne realidade. Os evangelhos deixam claro que as pessoas que buscaram a Jesus foram abençoadas em função da sua fé. O próprio Jesus dizia a eles, seja feito conforme a tua fé te salvou. A vida cristã, então, de fé, é praticada no dia a dia. Vamos falar aqui 3 situações ou 3 lições como viver pela fé. Mas antes eu lembrei de um texto que quero citar aqui. Quem já leu o texto da mulher que estava com hemorragia fazia quantos anos? Quantos anos? 12 anos. Ela tinha perdido todos os seus recursos procurados. Imagine que fosse hoje. Alguém chegou, eu quero te recomendar um médico aí que vai resolver. Ela foi. Pagou muito caro, não resolveu. Não, vai lá para o Paraguai, vai para os Estados Unidos, vai para hoje, né? Japão, para a Coreia. Voltou, sem nada, acabou tudo. Ela é um exemplo de fé. Ela soube que Jesus estava ali. Ela viu que não tinha recurso mais nenhum. Então, você exerce fé quando você entende que não existe recurso natural para aquela situação. O milagre só acontece porque existe uma circunstância que requer um milagre. E aí tinha uma multidão. Você sabe qual é o contexto histórico daquela época? Ela não poderia estar no meio da multidão. Porque como o pastor Fabinho já pregou aqui, já falou sobre isso, o que acontecia? Alguém estava, por exemplo, leproso ou doente, eles tinham vamos chamar uma superstição, uma crença de que se aquela pessoa tocasse nele, ia transferir a doença. Mas em Jesus não era assim. Ele levou a doença, levou as maldições na cruz do Calvário. Tocando nele, o que vai acontecer? Vem a cura, vem a restauração. Mas e também, entenda, não existiam recursos que as mulheres podem utilizar hoje se tiver uma hemorragia, por exemplo. Aquele ciclo acima dos dias que é o natural, não tinha nada disso. Se alguém olhasse para ela, tocasse nela, para! Onde é que você vai? Não? Eu ia mandar todo mundo sair de perto, sai daqui, você não pode prosseguir. O que ela fez? Ela exerceu fé em tal dimensão que ela passou por meio de todo mundo, ninguém, tinha uma multidão, diga multidão. Você sabe o que é a multidão? São muitas pessoas, talvez até milhares de pessoas. Ela passou no meio de todo mundo e tocou na veste de Jesus e foi curada.
Então ela realmente é um exemplo de quem exerce fé. Porque quando você exerce fé, você não vai olhar para a circunstância. Ah, Jesus está lá, mas como é que eu vou chegar nele? Se quer uma oração de alguém, que quem faz é Jesus, mas Deus usa pessoas. Não, eu quero que o irmão Paulo ore por mim. Vou chegar até lá. O que eu vou fazer daqui? Vou sair daqui, vou pular daqui, vou voar, mas eu vou chegar lá. Você está entendendo? Foi o que ela fez. Diga, ela não olhou para as circunstâncias. Fala para o teu vizinho, não olhe para as circunstâncias. Porque se começar a olhar para a circunstância vai ser o direcionador, vai pautar a tua vida. Mas se você não olha para a circunstância, olha para Jesus, ela fez isso, ela tocou nele, dele saiu virtude, diga virtude, poder. Aí ele chamou, e falou, eu quero saber quem me tocou aqui. O discípulo de Jesus, olha quanta gente, como é que você quer saber quem tocou? E ele falou que, é como se ele dissesse assim, eu quero saber por quê. Pelo seguinte, porque alguém me tocou de uma forma diferente. Diga, quando eu tenho fé, eu toco em Deus de uma forma... Fala comigo, quando eu tenho fé, diga, eu tenho fé, e eu toco em Deus de uma forma diferente. Sabe, quando você tem fé, está na adoração, você não está se portando com ninguém, você vai para o chão, você pula, você dança, você não está se portando com o relógio, com o horário, com a pizza que você vai comer. Não, a pizza não, porque no meio-dia não come pizza, né? Com o almoço você vai almoçar hoje. Você está, se rende, você vai. A gente chega aqui, não, nós queremos orar para vocês, não fica assim, poxa, será que eu vou? Você vem correndo. Você chega, você recebe a bênção. Então aquela mulher, ela fez isso, amém, igreja? Eu vejo assim, eu vejo que essa região aqui, Curitiba, tal, o pessoal é muito tímido ainda. Gente, quando alguém te oferecer uma oração, mesmo que você vê, seja o primeiro, sai correndo do seu lugar. Olha para o teu vizinho e diga, faça isso. Vamos ver a partir de hoje assim? Não estou criticando, estou dando uma ideia para você. Você quer algo? Não, eu quero, estou com uma dor, ou preciso de uma libertação. Ah, será que eu vou? Aí o diabo vai começar, não vai não, fica aqui. O que vão pensar de você? Não, você tem que vir, gente. Você tem que ser o primeiro. Quando alguém fala de uma unção, a pessoa nem chegou perto, já estou no chão. Entendeu? Porque diga, eu quero aquilo que é de Deus. Diga, eu quero o que Deus tem para mim. Recebo pela fé. Só para fechar esse exemplo, essa mulher, o que ela fez? Ela foi, não olhou para as circunstâncias, ela recebeu a cura dela. Aquilo que não resolveu de outra forma. Aquilo que o dinheiro dela não resolveu, que os médicos não resolveram, que a ciência não resolveu. Talvez até alguma crendice que alguém recomendou para ela não resolveu. Jesus resolveu. Mas como você acessa Ele? Diga, eu acesso a Jesus. Eu acesso o poder de Deus através da minha fé. Tanto que, está lá no final esse versículo que eu vou citar depois, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem uma atitude que comprova que você tem fé. A atitude dela foi qual? Eu vou sair daqui, vou olhar, não vou olhar para o lado, vou passar no meio de toda essa multidão e ninguém vai tocar em mim. Ninguém vai observar a minha situação. Mas Jesus vai me curar. Então, é algo que você não só crê, mas você faz a sua parte para alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, a primeira lição aqui que nós vemos como vivendo pela fé. A fé nasce na palavra de Deus, não nos sentimentos. Nós, muitas vezes, somos almáticos. Não estou muito bem hoje, não estou muito legal. Então, essa palavra não vai entrar. Não, essa oração, não sei. Não é alma, diga, não é alma. Por isso que o salmista falou, aquieta-te, minha alma. Você tem que dar uma ordem para a sua alma, te aquieta, fica quieta, cala a minha alma. O que vai aqui operar na minha vida é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Amém, igreja? E aqui o texto nos fala em Romanos, capítulo 10, verso de número 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, uma fé alicerçada sobrenatural é uma fé que ela é ali alimentada pela palavra de Deus, amém? É leitura bíblica diária, é contato com a palavra de Deus, é ouvir canções, músicas, louvores que falam da palavra de Deus. Posso falar aqui? Será? Acho que não, né? Mas não é que o anjinho está ali e vai descer. Que negócio é esse? O anjinho daqui. Não, é Deus que está aqui. O poder, tem anjos que Deus manda também. Mas tudo que você ouve, mesmo sendo no mundo, no reino cristão, no gospel, no sei lá como é que você quer chamar isso, mas tem que ter palavra de Deus. Diga para o teu vizinho, tem que ter palavra. Olha para alguém aí. Você não é mais tímida nem tímida. Olha para alguém e diga, tem que ter palavra. Palavra de Deus. Então a fé, ela é alimentada. Como é que a fé ela se alimenta? Nos alimentamos de
de líquido e de comida sólida. A fé se alimenta do quê? Diga, da palavra de Deus. Então, se você não tem contato com a palavra, como você vai exercer fé? Impossível. Então, o ser humano se relaciona com o mundo ao seu redor através dos sentidos. Pelo que vê, sente, cheira, ouve. Aí vem sensações, sentimentos ou pelo que aprendeu. De repente alguém foi criado num sistema totalmente religioso que não exercia fé. Não, eu tenho fé que eu vou para o céu um dia. Amém. Dá um amém aí. Mas o que Deus criou nesse mundo? O que a palavra de Deus diz? Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O melhor da terra não é para Deus, porque Ele já tem. Ele criou, diga, para mim. Olha para o teu vizinho e fala, para você. E nós alcançamos pela fé. A maneira como ele age ou reage é determinada por uma dessas coisas. Porém, o cristão deve viver pelo que Deus diz na sua palavra. Diga, eu vivo pelo que Deus diz na palavra dele. Então, precisamos aprender a confiar no que Deus diz. Precisamos reaprender a viver e agir ou reagir pela palavra de Deus. Tem uma circunstância. Tem um fato que é inegável em alguma situação. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Onde a palavra de Deus vai entrar na minha vida nessa situação? Qual a palavra vai entrar? Por isso, precisamos conhecer a palavra. Amém, igreja? Trata-se da renovação da nossa mente através da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo falou? Tudo que nós acessamos em Deus passa por esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela renovação da vossa mente, mentalidade. O nosso cérebro é como você pegar um HD de um computador, você alimenta ele. Você abre o seu computador, o que vai estar lá? Aquilo que você colocou. Ou o teu smartphone, os aplicativos que você colocou. Só vai estar lá aquilo que você coloca. Mas o que está aqui na tua mente? Aquilo que foi colocado em você desde o ventre materno, as crenças, as formas de agir com as situações, de interpretar situações, de se mover ou não, de ser passivo ou ativo, está tudo aqui, desde que você, tudo aquilo que você recebeu desde o ventre materno. Então, você se converteu, precisamos fazer o quê? Permitir que o Espírito Santo renove, diga, renova a minha mente, Senhor. Ou seja, Ele tira, é como você fazer ali uma limpeza no teu HD. Vai tirar todo o conceito pré-estabelecido e vai viver na dimensão sobrenatural. E isso move montanhas, amém, igreja? Você está aí? Diga glória a Deus. Então, deixando conceitos pré-estabelecidos e baseados na forma de viver contaminada que nos era proposta antes de termos um real encontro com Deus. Tivemos o encontro, mas qual a nossa atitude depois desse encontro? Para isso precisamos conhecer, diga, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E aqui uma questão para analisarmos. Qual seria a nossa opinião? Porque muitos cristãos não conseguem viver pela fé na palavra de Deus. Talvez por falta de oração, falta de paciência, falta principalmente de conhecer a palavra. Você conhece a palavra, pela fé você ora a palavra, diz, a sua palavra diz que se eu colocar a mão sobre os enfermos, serão curados. Não está dizendo para orar pelo enfermo, você ora o tempo todo. Você não é um filho de Deus, uma filha de Deus, distraído. Vamos orar pelo irmão. Não, peraí, eu tenho que me consertar com Deus. Deus, se o senhor quiser me ouvir, não. Você está em Deus o tempo todo, porque o apóstolo Paulo falou o quê? Orar sem cessar. Então o poder de Deus já está movendo em você, através de você. Você vai chegar, levanta e anda, você está curado. Amém? Isso Jesus fez com aquela mulher que estava lá na sinagoga há 18 anos e estava curvada já. E ele falou que era um espírito de enfermidade que estava nela. Quem já leu esse texto? Lucas 13, de 10 a 18, acho que é isso. Se não leu, você lê depois. E a palavra de Deus diz que o quê? Que ele impôs as mãos sobre ela, ela ficou reta. Ficou curada. Ele não orou. Diga, ele não orou. Ele usou a autoridade. A autoridade de Deus está em você. Você crê nisso? Não importa a idade, pode ser as irmãzinhas aqui, pré-adolescentes, juniores, ou adolescentes, ou jovens, ou nós aí que passamos dos 50, né? Nós, não sei se tem mais alguém, digo eu, né? Ou sessentões, não importa a sua idade. Importa você crer, diga, olha para alguém ou para a cadeira vazia, diga, você está vendo alguém que você conhece na cadeira vazia aí?
Que é isso, irmã? Tem que ver. Dá um nome para a pessoa. Diga assim, ó. Exerça a fé. Mova montanhas. Amém? Então, primeiro é esse. Segunda lição. A verdadeira fé é revelada na dificuldade e na crise. Como falamos antes, para algo natural, eu não preciso de fé, mas algo sobrenatural, algo que está difícil, a porta que está fechada, etc. Eu preciso do quê? De fé. Que é baseado no caráter de Deus. Que é o Deus do impossível. Que agindo Deus, quem impedirá? E aqui, o texto de Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo dando um relato sobre o histórico dele naquele momento. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Por mais que você esteja já habituado a certas crises, crise é perigo ou oportunidade. Ela pode ser uma ameaça para você, uma crise. Ah, mas parece que vai faltar combustível, vamos parar tudo. Gente, o reino de Deus não para. Você exerce autoridade. Senhor, toca naquela autoridade que está com o coração duro lá, muda essa situação. Não vai parar nada, não vai faltar nada. Amém? E aí, mesmo você estando até habituado a certas situações, você tem que entender que você pode tudo em Cristo, você pode passar por isso, mas você pode mudar de nível. Fala para alguém, mudando de nível. E eu creio que esse ano é um ano de mudança de nível. Amém? Novas dimensões de fé. Você vai chegar e falar, olha, eu orei, a pessoa foi curada. Eu dei uma ordem para parar a tempestade e parou. Eu dei uma ordem para tal coisa acontecer e aconteceu, no nome de Jesus. Tudo baseado na palavra. Então a Bíblia nos ensina que Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1,12 diz, o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então Deus está vigiando, velando, em outras versões fala, para que o quê? Diga, para que a palavra dele se cumpra. Agora, se cumpra onde e de que maneira? Diga, através da minha vida. Através das minhas ações de fé. Outro texto que eu incluí aqui, que eu acho muito interessante, diz assim, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. Então Deus só está esperando que um filho de Deus, que é você, uma filha de Deus, que são você aqui, seja ousado e libere a palavra dele. Você sai daqui de um culto, está tudo bem aqui de manhã, outro segundo culto à tarde, termina à noite, você sai ali, a glória de Deus está aqui, você pode ver alguma cena indesejável na rua. Uma briga, uma discussão, um local cheio. Gente, eu estava vindo hoje de manhã, fiquei admirado aqui no BR-116, tem uns lugarzinhos ali meio louco ali. O povo não estava já, estava ainda. Passaram a noite na balada, estavam ali ainda. Esse povo precisa de Deus. Você pode ser aquela pessoa que vai olhar para uma circunstância, não para dizer, pois é, esse mundo está ruim, volta mesmo, Jesus. Ele vai voltar, mas e quanta gente que não está salva ainda? Estão pensando só em nós. O Senhor muda esse quadro. Essa galera que está aqui, ó, na balada, desde ontem, suada, fedendo já, com todo respeito às pessoas, de tanto, né? Está aqui esperando o quê? Uma dose mais forte. Um abismo chama outro abismo, então abre um buraco para fechar aquele lá, da solidão, da tristeza, da opressão. Não vai resolver, diga, não vai resolver. Diga, só Jesus resolve. Você vai chegar e terminar, não é simplesmente vai fechar por isso. Ali pode ser uma igreja no futuro, mas eles vão se converter. Chame-os para vir para a igreja. Amém? Primeiramente no reino sobrenatural. E então, ele vela pela palavra dele e ela não vai voltar vazia. Então, enfrentar dificuldades ou crises, quando temos a palavra de Deus, é como assistir um filme sabendo do seu fim. Quem gosta de ver um filme e a pessoa começa a contar a história, o que você fala? Por favor, você não vai falar aquela boca, né? Fala, fica quieto. Não, eu quero ver. Não, mas aqui não sei o quê. E a pessoa vai morrer. Que é isso? Não, ela vai ser salva, ela vai... Gente, é spoiler que fala, né? Diga, no reino espiritual, fale à vontade. Porque eu já sei, eu estou tratando de algo que Deus já tem um fim. E o fim vem dele. E o fim, diga para o teu vizinho ali, the end, o fim
Sempre será o melhor em Deus. Você vai alcançar. Amém? Então você exercer fé como você está vendo um filme que você já sabe o final do filme. Está orando por alguém para se converter, você já sabe que a pessoa vai ser salva, vai estar aqui. Quer dizer, já está salva, vai ser apropriada a salvação. Amém? Então, você já sabe do fim. Se confiamos no que Deus disse em sua palavra e confiamos, não ficamos aflitos, ansiosos ou preocupados com o que vai acontecer, porque já sabemos o fim. Eu sempre falo, ora que melhora. Ah, mas não sei o que, não sei. Tem um pastor que já faleceu com 96 anos, glória a Deus, viveu muito, nós vamos viver, como eu falo, 100 anos sem ser puxado nem empurrado. Né? Se você cuida da sua alimentação, você faz exercício físico, pode crer nessa palavra, quem pode dizer amém aí? Amém? Mas aí ele falava, alguém chegava para ele e falava, irmão, fulano lá está difícil, não sei o que, ora que melhora. Ele passou um dia, pastor, não melhorou nada, ora que melhora. Chegava a terceira vez, ora que melhora, fala para o teu vizinho aí, ora que melhora. A circunstância muda. Não tem algo diferente para acontecer quando você exerce fé. É trazer uma transformação, é trazer uma mudança, é trazer um impulso. Amém? A verdade é que muitos pensam ter fé, crer em Deus, mas vivem aflitos, ansiosos, preocupados, muitas vezes até abatidos quando enfrentam crises e dificuldades. Esses sentimentos revelam que ainda não temos a fé verdadeira ou ainda não a estamos praticando. Alguém pode chegar e falar, eu estou passando por uma situação, mas isso aqui é uma prova e sou aprovado por Deus. Por que existe prova? Só precisa ser aprovado. Não é verdade? Não é por outra razão. Então, diga, aí você vai dizer, eu estou exercendo fé e já vejo a situação transformada. Amém, igreja? Então, a pergunta aqui para refletirmos, será que, em nossa opinião, o que mais atrapalha a nossa fé quando passamos por dificuldades? Algumas respostas aqui. Impaciência. Você começa a buscar, você exerce fé, 1 dia, 2, 3, tal, depois você já tem, não está mais desesperado ou desesperada, você já tem uma convicção, fala convicção. Porque a fé é a convicção de coisas que se esperam, certo? Convicção de coisas que você não vê. Então Deus investe, diga, Deus investe em quem tem convicção. Estou convicto, o que é convicção? Certeza absoluta, um ato irrestrito e irrevogável que não pode se mudar. Que aquilo vai acontecer. Aquilo que é de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Amém, igreja? E ansiedade. Vou me preocupar, qual que eu não sei nem se vai acontecer. Pressão. Vivemos num mundo de pressão. Tecnologia, informação, é pressão daqui, é pressão de lá. Mas diga, eu não estou na pressão. Fala comigo, eu não estou na pressão. Eu estou em Cristo. A pressão não pode governar a tua vida. Quem governa a tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, que é o poder de Deus que opera em nós. Terceira e última lição. A verdadeira fé nos faz enxergar o invisível. 2 Coríntios 4,18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, ou seja, para o natural, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, momentâneas, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista, ou não porque vemos. Diga, eu ando por fé, diga comigo, eu ando por fé, e não por aquilo que eu vejo simplesmente. Então já vimos na introdução que como Jesus disse e ensinou, as coisas vão acontecer conosco de acordo com a nossa fé. Você tem fé para receber, você recebe. De acordo com a confiança que temos nele. Qual o nível de medida de confiança que você tem em Deus hoje? Senhor, eu confio totalmente. Completamente. Então você exerce fé. Não sei se isso aqui é pesado. Não, né? Chamar um homem aqui. Vem aqui você, irmão. Pode vir aqui um pouquinho. Então você está orando, Deus, eu entrego essa causa para o Senhor, eu entrego essa causa, eu entrego essa causa. Está entendendo como é que é? Se entregou, está na mão de Deus. Tem algum local melhor para estar, igreja? Não, mas não pega de volta. Deus pode
vamos usar um termo que provar ou testar a sua fé. Vamos ver se... Não, aí o diabo vem e começa, não vai acontecer, não tem jeito, e não sei o quê. Aí você, Deus, mas me devolve aqui, tá, Deus? Um dia que eu tiver melhor assim, meu humorzinho melhor, não tiver depressivo, eu entrego de volta. Diga, não tem jeito. Entregou? Diga, toma posse. Amém, igreja? Tudo bem? Então aqui, se a nossa atitude é de desobediência com o que diz a palavra dele, não alcançaremos, mas diga, eu obedeço ao Senhor. Então, de que maneira, ou a nossa maneira de enxergar as coisas, situações, circunstâncias, seguida pelas nossas atitudes e palavras, demonstram se a nossa fé é verdadeira ou não. Diga, a minha atitude diante das situações e as palavras que eu libero demonstram se eu tenho fé em Deus ou não. Mas diga para alguém, só para você saber, eu tenho fé. Fala para alguém aí. É a oportunidade de você olhar para o seu irmão, para a sua irmã em Cristo aí e ver uma pessoa que Deus está abençoando também como você nesse dia. Amém, igreja? Concluindo, a fé libera o poder de Deus para que o milagre aconteça, para que a promessa se torne realidade. Como filhos de Deus, como cristãos, devemos viver uma vida de milagres. O mundo espera o teu milagre. E o teu milagre vai atrair essas pessoas. Amém? Pois devemos viver pela fé. Você quer isso? Quer viver à altura da palavra de Deus? Quer viver como um filho ou filha de Deus de verdade? Quer viver pela fé? Não olhando para as circunstâncias momentâneas e se movendo o sobrenatural de Deus? Agora, uma reflexão aqui. Será que você confia mais nas pessoas, nas notícias, na mídia, do que em Deus? Nos amigos? Naqueles que não servem o Deus que você serve e que querem te dar conselhos? Pessoas que te conhecem talvez saibam só das coisas boas sobre você, as melhores partes, porque certamente as coisas ruins você não fala para elas, mas Deus sabe tudo a teu respeito. Diga, obrigado, Deus, porque o Senhor sabe tudo ao meu respeito. Deus que tudo vê, que tudo pode, Ele vem em teu favor nessa manhã. Ele quer te levar a novos níveis de fé. Amém, igreja? Ele te ama e te perdoou por todos os seus pecados. Saiba que pode recorrer a Ele, a Deus, e tudo pela fé. O acesso ao sobrenatural de Deus é a sua fé. Ele é o portador de toda a provisão para a sua vida. Salvação, cura, libertação, transformação. Entre em dimensões maiores de fé. Diga, eu entro em dimensões maiores de fé. Entendendo que Jesus já consumou todas as coisas a seu favor, ou seja, aquilo que você busca, não é uma questão, será? Não, já foi consumado. Diga para o seu vizinho, já foi consumado. Já existe, e eu tomo posse. Então aqui, igreja, entenda que a profundidade da sua rendição a Ele determinará a magnitude da sua colheita em fé. Diga, a profundidade da minha rendição, da minha dependência a Deus, determina a magnitude da minha colheita em fé. Então, o quanto você se rende, crê, aceita os desígnios dele, determina a sua colheita. Já está tudo pronto, igreja. Olha para o teu vizinho e diga, já está tudo pronto. O que você precisa fazer é se render, receber, aceitar, tomar posse. Ninguém vê o seu plantio, mas podem ver a sua colheita. Você começa a regar em fé, você coloca uma semente em fé. Algo que você está buscando em Deus, a terra cobre aquilo como exemplo da colheita. Você não vê o que está acontecendo, mas há um processo sobrenatural. De repente começa a sair aquilo. Vamos dizer, usar um exemplo de uma planta. A planta começa a sair ali, ali os galhos, o caulezinho, não é? As folhas, e aí as pessoas vão começar a ver. Agora as pessoas vão começar a ver agora algo que você já plantou em fé. E se você não plantar em fé, não vai ter colheita. Diga, se eu não plantar em fé, diga comigo, se eu não plantar em fé, não terei colheita. Por isso, plante muito em fé. Então, aqui, igreja, quanto maior a profundidade da sua rendição, maior a sua colheita. E por último, descanse em Deus. Olha para alguém e diga, descanse em Deus. O descanso é um sinal da fé. Aquele que crê, descansa. Descansa nas promessas de Deus sobre a sua vida.
Aquele que confia inteiramente na obra suficiente de Cristo está numa posição de descanso, orando, buscando mais, não está aí ansioso, perdendo a paz, o sono. Ele está descansando, digo, eu estou descansando nas promessas de Deus sobre a minha vida. A vida cristã está no descanso da obra que já foi realizada. Eu creio que Jesus já fez, eu descanso nele. Jesus já consumou todas as coisas em seu favor. Você tem acesso a tudo pela fé. Diga, eu tenho acesso a tudo pela fé. E outro texto aqui, 2 para a gente finalizar, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Entenda, Deus está falando para você isso nessa manhã. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês. Quais são eles? Diz o Senhor. São pensamentos de paz. Fala paz. A shalom de Deus, que excede o entendimento humano. E não de mal. Deus jamais vai desejar ou planejar, projetar o mal para você. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Digo, eu tenho um futuro e uma esperança em Deus. Outro texto, acho que é 2 Coríntios 9, 2:9, é isso? Eu coloquei ali. Vai se preparando para você dar um salto em fé nesta manhã. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 2:9, exatamente. Mas como está escrito? Diga comigo, mas como está escrito? A respeito da minha pessoa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim, que amo Ele. Tem que estar a sua fé baseada nisso. Deus já preparou, olha para alguém e diga, Deus se preparou. Profetize para alguém, Deus preparou algo maravilhoso para a sua vida. Receba dele. Quero, antes de orar, fazer uma ilustração, pedir a ajuda do Paulo, fazendo um favor, e do Flávio. Então, o Flávio fica aqui desse lado, aqui fazendo um favor. Paulo, você gosta de correr, né? Você fica naquele canto lá. Então, imagine que o Flávio fica ali, perto da parede, irmão. O Flávio está buscando algo em Deus. E aqui o Paulo representa Deus. Pode ficar lá no fundo, irmão. Aí o Flávio está lá, faz de conta que você está orando assim, Deus, eu quero, Deus, e agora? E Deus, como é que vai ser? Não, você não age assim, mas ele está só representando o personagem. E Deus está lá, meu filho, se mova, faça alguma coisa, eu estou aqui. Ele não se move, mas ele começa a dar um passo. Aí ele ouve o Espírito Santo e começa a dar um passo. Aí Deus dá um passo em direção dele. Aí ele não fica só orando, ele vai e dá passo, vai. E aí o que acontece? Ele alcança em Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Está entendendo, igreja? Você tem que dar seus passos de fé. Tem que se mover. Começa levantando da cadeira agora aí. Vamos orar. O que tem travado a tua vida aí? Eu quero convidar você a fazer certas renúncias nessa manhã. Até coloquei lá no nosso grupo de intercessão. Minha figura lá. Vamos renunciar, irmão. Vamos renunciar à incredulidade. As impossibilidades, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos renunciar a todo o padrão do velho homem. Presta atenção aqui, igreja. É sério isso aqui. Você renuncia a toda a incredulidade. Vamos falar assim, eu renuncio em nome de Jesus. Toda a incredulidade, todo o sistema secular, religioso, do velho homem, deste mundo, tudo que eu recebi, desde o ventre materno. Digo, eu renuncio a isso, para receber o padrão de Deus. Digo, eu renuncio à falta de fé, de confiança em Deus, de mover pela fé. Em nome de Jesus. Diga, eu entro na dimensão sobrenatural da fé. Em nome de Jesus. Vamos mudar um pouquinho, fazer a oração de entrega daqui a pouco. Eu quero fazer um desafio. Feche teus olhos aí. Deixa o Espírito Santo por 30 segundos falar com você aí. Onde você está paralisado na sua fé? Paralisado na sua fé. O que te paralisou? O que te paralisou aí, igreja? Foi uma palavra de alguém? Alguém chegou para você um dia, eu lembro lá, quando eu morava em São Paulo, anos atrás, lá, faz tempo, que era minha adolescência, alguém chegou, você é incompetente! Aquela palavra me travou em muitas coisas. Aí eu me converti, fui ministrado, fiz as renúncias, maldições foram quebradas e aquela palavra deixou de existir para mim.
Talvez alguém chegou para você e falou, não é para você, você não pode, não dá. Você está doido, o que você está querendo? Olha o mundo que a gente vive, você não tem condição financeira. O que paralisou a tua fé? Onde paralisou a tua fé? O que está aí dentro de você? Que o Espírito Santo começa a trazer luz nos quais escuros do teu coração nessa manhã, dizendo, olha, agora você vai mover, você vai fazer. Quem tem um desafio na fé, vem aqui à frente rapidamente. Lembra que eu falei? Eu viria correndo. Vem receber uma oração aqui. Vem, igreja, se mova. Se ninguém está se movendo, olha para o teu vizinho e diga, se mova, irmão, não é vergonha não, pelo contrário, receba uma unção aqui. Eu quero declarar nesse ato profético de fé que pessoas estão saindo do seu lugar, vindo à frente, pode vir orar aqui fazendo um favor, põe as mãos aqui e declara que ela recebe um poder de Deus, uma unção sobrenatural que quebra o jugo, uma unção sobrenatural que leva ela a novos alicerces, sai da estagnação, sai da incredulidade, sai da impossibilidade. Como libertador, em nome de Jesus, declara que a palavra que você ouviu, que não era para você, é tirada da tua vida, que não dava para você, que você não tem condição, quem é você para querer isso, que aquele sonho não ia se realizar. Eu removo essas palavras e sopro da tua vida para o local que Jesus determinar. Todo espírito imundo que veio para travar você, vão soltar a sua mente agora. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, um destravar da tua mente. Destrava a mente agora, Senhor. Senhor, destrava a mente. Destrava a mente, Senhor. Destrava a mente. Em nome de Jesus. Irmã, solta suas mãos no ato profético de fé. Você não vai viver mais estagnada. Aquela palavra que falava para você aos 12 anos de idade que você não era capaz, quem era você? Eu sopro para o abismo. Eu declaro a unção de Deus sobre a sua vida agora, irmã. Receba agora. Agora, o peso que você carregava são tirados de você. Receba o poder de Deus agora. Irmã, não andará mais triste. Sabe, andando em voltas, como se em círculo você chegar a lugar nenhum. Receba um destravar de Deus, uma unção sobrenatural agora. Receba de Deus. Receba uma unção sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Receba uma unção sobrenatural agora, receba de Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Destrava agora em nome de Jesus, solta as suas mãos, irmã. Destrava, destravar agora. Irmã, a tristeza foi para a cruz de Cristo, receba alegria no Espírito, dá o teu grito de liberdade. Abre a tua boca e glorifica ao Senhor, agradeça pelo que Ele já fez por você. Ele já fez. O sobrenatural de Deus estão presentes na tua vida. Destrava agora onde havia tristeza, agora. Todo o histórico desde os 17 anos de idade, aquilo que falaram para você, em nome de Jesus. Receba um destravar, uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Vai recebendo de Deus. Você que quer um renovo de Deus, rapidamente aqui à frente. Receba. Sobrenatural. Vai recebendo, igreja, vai recebendo aí. Sobrenatural de Deus, visitação do Espírito Santo. Fé para romper, para avançar, para crescer, para multiplicar em nome de Jesus. Dimensões sobrenaturais, crendo no impossível, alcançando o invisível, sonhos, realizações, negócios, novas dimensões sobrenaturais, vai recebendo de Deus. Você não está passivo, você está ativo na fé, ativa na fé. Deixa o Espírito Santo liberar. Deixa Ele liberar sobre você, deixa Ele liberar. Ele libera graça, poder sobrenatural em nome de Jesus. Receba poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Receba poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Vai recebendo, receba, igreja, receba mais. Poder de Deus em nome de Jesus. Receba poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus. Rompimento, avanço, multiplicação sobrenatural. Vai recebendo de Deus, igreja, receba de Deus.
sobrenatural, o governo de Deus que move no teu natural, o destravar de Deus, em nome de Jesus. Você crê, igreja? Diga: eu entro em novas dimensões, eu acesso o sobrenatural de Deus para a minha vida e para ministrar ao meu próximo, em nome de Jesus. Amém, igreja?